Reviravolta na busca do Corinthians por um técnico. Tite virou o favorito, assumiu o timão. E vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. E para fechar o vídeo para falar sobre Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao timão acontecesse por agora. O Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Com o clube da Arábia. Eu não tenho essa informação desse acerto, mas é o que muita gente estava divulgando. Quando o Corinthians fez a primeira consulta ao Tite, eu lembro que na quinta-feira, após a reunião, né, na quinta-feira, após a reunião, que eu trouxe as informações da reunião, eu trouxe 4 nomes para vocês que foram citados na reunião. Dorival, que era o primeiro, Tite e Luiz Castro, e o Carille, que era um pouco mais distante, mas foi citado. O Diniz também foi citado na reunião, e esse foi logo descartado, e já falaram para mim, esse aí você pode descartar, que é o Fernando Diniz. O que aconteceu? Na quinta-feira, houve a conversa entre Corinthians e Dorival. Só que o Corinthians, ele trabalhou com essas 3 frentes. 3 frentes mesmo. Eu trouxe para vocês. Foi quando que eu trouxe? Na sexta-feira eu trago uma informação. Na sexta-feira eu cravei que o Corinthians fez 3 propostas. Uma para o Dorival, uma para o Tite e uma para o Luiz Castro. Tá? Olha só o que aconteceu na sexta. Na sexta o Tite estava difícil, mas ele já era prioridade. Ele já era o número 1 da diretoria. Só que por ser mais difícil, a diretoria passou a avançar com o Luiz Castro também. E o Dorival ficou meio esquecido, tá? Ficou meio esquecido. Só que ontem, após o jogo, uma fonte me falou que o Tite era o mais quente de todos, o que mais havia avançado de todos era o Tite. Não porque o Dorival não quis, porque como o Tite deu, né, não vou falar sinal verde, porque o Corinthians não pode falar sinal verde. Como o Tite mostrou que estava a fim de negociar e sentou para ouvir os números do Corinthians, inclusive tem proposta com números e tudo, feito pelo Tite. Esse negócio que o Tite está disposto a ouvir proposta, o Tite já ouviu a proposta do Corinthians na sexta-feira à noite.
E no sábado ele deu uma empolgada. No sábado à noite, ele deu uma empolgada na diretoria do Corinthians. Eu não sei exatamente o que ele falou, né, a temperatura disso. Mas eu sei dizer para vocês que no sábado à noite ele deu uma empolgada. E o Corinthians fez o quê? Eu avisei ontem. O Corinthians deu um gelo no Dorival. O Corinthians não procurou. O Corinthians fez a proposta. O Dorival falou: beleza, eu vou ver aqui e tal. Ó, legal, tal. O Corinthians simplesmente deu um gelo no Dorival. Sabe, você descarta o Dorival totalmente? Cara, eu não descarto o Dorival totalmente, sabe por quê? Porque se não fechar com o Tite, o Corinthians volta a falar com o Dorival. É que o Tite passou a ser a prioridade do Corinthians quando o Corinthians percebeu que ele estava disposto a negociar, que ele estava disposto a ouvir, que ele estava disposto até a aceitar. E aí, meu amigo, ele virou prioridade. As coisas vão mudando, né? Na sexta-feira, o negócio ficou meio, né? Tava difícil o Tite. E o Luiz Castro começou a ganhar força porque o Tite estava difícil. No sábado à noite, o Tite ganha força. Então o Tite passa a ser um nome forte, tá? Eu não tenho essa informação da torcida, que os Gaviões participaram. Aliás, uma pessoa dos Gaviões entrou em contato comigo e pediu para eu desmentir essa história, tá? Que os Gaviões participaram disso, eu não tenho isso, mas eu tenho uma coisa que fez o Tite. Olha só, isso aqui ninguém deu ainda, eu vou trazer para vocês, tá? Tem algo que tirou o Tite de difícil para possível e bem possível. O que foi, Samir? Fala, cafezinho. É o João Kleber? O Tite recebeu uma informação, tá? É que você vai dar o que falar, mas é real. O Tite sabe que o Augusto Melo pode sair do cargo. Porque existe uma desconfiança grande do técnico Tite com o atual presidente do Corinthians. Tá? Eu não posso falar tudo. Se eu falar tudo, Mas a questão de, talvez mês que vem ele nem vai ser o presidente do Corinthians, por incrível que pareça, isso ajudou bastante a negociação dar uma avançada. O fato do Tite conhecer, estar ciente, a par da situação política do Corinthians, tá? Isso ajudou. Tite é o nome hoje do Corinthians. Há uma negociação e hoje só com, vamos dizer assim, né? O Corinthians deu um gelo no Dorival, tá? Luiz Castro ali de stand-by e passou a negociar de forma avançada com o Tite. Mas e amanhã se o Corinthians anuncia o Dorival?